Você já sentiu como se estivesse constantemente tentando caber em um molde que nunca foi feito para você? Como se, em nome do amor, precisasse encolher suas vontades, sufocar seus silêncios e sorrir mesmo quando algo dentro de você gritava por espaço? Talvez ninguém tenha dito com todas as letras, mas você percebeu nas entrelinhas que ser inteira era demais, que sua intensidade assustava, que sua profundidade não era bem-vinda. E então, pouco a pouco, você foi se desfazendo de si, como quem se esvazia para caber em um lugar onde nunca deveria ter precisado se diminuir. Mas algo mudou. Algo dentro de você começou a dizer: não mais. Essa mudança não vem com barulho. Ela não grita. Ela sussurra no silêncio da madrugada, quando você se olha no espelho e não se reconhece mais. Ela aparece nas pequenas coisas. Quando você decide não responder uma mensagem que te desrespeita, quando escolhe o seu silêncio ao invés de implorar por atenção, quando começa a perceber que ser metade de si para caber no desejo do outro é uma forma sutil de abandono. Esse é o início do despertar. O início da individuação, como chamaria Jung, o processo profundo e sagrado de tornar-se quem se é, sem concessões, sem máscaras, sem amarras. E esse processo, minha querida, não tem volta. Você já não consegue mais aceitar migalhas emocionais, já não se satisfaz com promessas vazias ou com presenças ausentes, porque agora você enxerga amor que exige que você diminua sua luz para não ofuscar o outro. Não é amor, é sombra. Você começa a ver que muitos homens não se assustam com a sua intensidade. Eles apenas não estão prontos para ser espelho da sua profundidade. E tudo bem. A questão não é mais se eles conseguem te acompanhar, mas se você está disposta a desacelerar sua alma para esperar por quem ainda não aprendeu a andar com os próprios pés no campo da consciência relacional. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Existe uma sincronicidade viva entre o seu estado interno e a mensagem que agora pulsa através dessas palavras. Você está atravessando um portal vibracional. Aquele momento raro em que a mulher se reconecta com a sua ânima, sua sabedoria intuitiva, sua presença que magnetiza. E não importa quanto tempo tenha vivido negando isso. Hoje, algo em você desperta. Porque quando a mulher começa a se lembrar de quem é, o mundo ao redor não tem outra opção senão se reorganizar a sua frequência. Você não está aqui para agradar, está aqui para ser verdade. E isso é raro, é sagrado, é transformador. Então, se você tem sentido que já não aceita mais ser metade, que não cabe mais nas caixinhas do agrado, que não suporta mais relações que pedem que você se encolha, saiba que não está sozinha. Milhares de mulheres estão passando por esse mesmo chamado. A alma coletiva feminina está em expansão. Este vídeo é um espelho, um ritual de confirmação, um lembrete simbólico de que, ao deixar de tentar agradar, você começa a viver. E viver de verdade é um ato de coragem que nasce do centro do seu ser. Vamos caminhar juntas por esse campo de flores e sombras, onde a cura começa com uma simples, porém profunda escolha: ser inteira. Quando você começa a sentir uma inquietação sutil, aquele leve desconforto de estar sempre metade para alguém que espera o todo, é como se uma voz antiga despertasse em seu interior e chamasse pela sua sombra, aquele lado que você silenciou em nome de agradar. Você percebe que cada sorriso forçado, cada silêncio aceito, cada escolha adiada em nome de receber aprovação era um fragmento de sua essência sendo negado. E aqui, neste lugar íntimo, nasce a tela de uma nova história. A de uma mulher que se recusa a mais se reduzir. Nesse instante, o ego masculino, o arquétipo da presença que demanda, encontra-se com a sua ânima apagada e o campo vibracional entre vocês se fragiliza.
A tensão cresce invisível, como um rio que pressente a enchente, porque o espelho da alma começa a refletir outro reflexo. Você não quer mais ser metade, você quer se tornar inteira. O universo relacional se reacende sob o signo da sincronicidade. Por que você está assistindo a este vídeo agora, se não porque algo profundo em você está reclamando espaço, está dizendo que não cabe mais se dobrar para caber em quem não vê seu valor integral? A simbologia junguiana se insinua. A persona que você construiu para ser aceita, aquela máscara maleável, começa a rachar. E por trás dela aparece a sombra que você evitou, a mulher que se aninhava em silêncio, cansada de esperar. Este é o chamado para a individuação relacional. A jornada onde o vínculo relacional deixa de exigir que você abdique de si e começa a pedir que você se lembre de quem é. Dentro desse movimento, você encontra o espelho da alma no outro e percebe que tantas vezes foi solicitada a dançar um passo que não era seu, no compasso do ego masculino que queria um complemento e não um espelho de expansão. Você viu que, para agradar, aceitou migalhas de presença, promessas feitas de sombras, silêncios como companhia. E agora se coloca uma pergunta que treme no fundo do peito. E se, em vez de tentar ser o que esperam, eu simplesmente fosse o que sou? A pergunta reverbera como um tambor ancestral, convocando sua sabedoria feminina a emergir, a reconectar-se com seu arquétipo de potência, em que a energia não se oferece, se manifesta. Esse vídeo é um ritual simbólico, uma ponte entre o seu mundo interior e o território relacional que você habita, convidando-a a perceber. O vínculo que pede que você se diminua não é vinculação, é dependência. Não é campo de atração consciente, é escuridão do ego que suga. E a neurociência do apego aparece como testemunha silenciosa. O padrão de se doar demais, de esperar demais, de silenciar demais está gravado em circuitos profundos, mas a mudança começa quando você ressoa em outra frequência. Você começa a tremer porque sente que algo novo está nascendo. E então você abre a porta do portal vibracional da sua existência relacional. A escolha não é mais aceito ser metade para receber algum amor, mas recuso ser menor para viver o meu amor pleno. A ânima desperta. O arquétipo da mulher total começa a pulsar, e aquilo que antes parecia impossível, ser inteira, ser vista, ser amada com presença, torna-se inevitável. Você transforma seu campo de atração ao transformar a relação com sua própria sombra, ao integrar sua profundidade, ao emergir em luz. Permaneça aqui comigo, porque essa travessia vai além de entender sinais, vai além de esperar algo externo. É a alquimia interna de reconhecer que você já não aceita mais ser metade. Quando uma mulher começa a se afastar da necessidade de agradar, ela inevitavelmente entra em confronto com o seu próprio complexo de abandono. Aquele antigo medo, muitas vezes enraizado na infância, de não ser amada se não for conveniente, se não for doce o suficiente, tolerante o suficiente, disponível o suficiente. E esse medo se mascara com gestos aparentemente amorosos. Eu entendo ele. Ele só precisa de tempo. Eu não quero pressionar. Mas por trás de toda essa paciência existe uma dor que está cansada de ser ignorada. Carl Jung nos ensinou que aquilo que você reprime se fortalece no inconsciente e o que não é resolvido se repete. Ao negar sua verdade para agradar, você não apenas se afasta de si, mas recria, sem saber, o mesmo campo de escassez emocional do qual tenta fugir. E é aí que se inicia a verdadeira transformação, quando você para de implorar por reciprocidade e começa a observar em silêncio. O silêncio aqui não é ausência de resposta, é presença vibracional. É nesse espaço que você começa a ver com clareza quem está ao seu lado por conexão e quem apenas usufrui da sua entrega.
O ego masculino, acostumado a encontrar em você a validação constante, começa a se desestabilizar. Ele sente sua ausência como um eco que incomoda. E é nesse ponto que muitas mulheres sentem medo. E se ele for embora quando eu parar de agradar? Mas a verdadeira pergunta é: vale a pena manter alguém que só fica se você se anula? Esse dilema marca o ponto de ruptura. E ruptura, na linguagem da alma, é renascimento. Você não nasceu para caber, você nasceu para expandir. E esse processo de expansão é doloroso, porque obriga você a encarar todas as partes que você mesma excluiu. A mulher que desejava ser desejada a qualquer custo, a mulher que se desculpava por sentir demais, a mulher que aceitava pouco por medo de ficar só. Todas essas versões de você agora te olham nos olhos e pedem: nos integre, nos acolha, nos liberte. Essa é a jornada da individuação. Tornar-se um ser inteiro, integrado, autêntico. Jung dizia que o encontro com o self começa quando você deixa de projetar no outro a responsabilidade pelo seu amor próprio. E aqui nesse ponto do caminho, você começa a retirar suas projeções do masculino. Você já não quer mais que ele te salve. Você quer, acima de tudo, ser livre. Essa liberdade não é barulhenta. Ela é silenciosa, firme, magnética. Ela se traduz em escolhas pequenas, porém profundas. Não responder mais a quem não se compromete, não implorar por validação, não continuar em lugares onde sua alma sente fome. E quando você passa a viver assim, o campo de atração muda. Os homens percebem, mesmo que inconscientemente, que há algo em você que não se negocia. Isso os desconcerta, isso os atrai. Porque o ego busca o controle, mas a alma busca o sagrado. E quando você entra em seu sagrado, você se torna inesquecível. Não por jogos, mas por presença. Não por estratégias, mas por frequência. O arquétipo da amante consciente começa a emergir nesse momento. Não mais a mulher que seduz para ser aceita, mas aquela cuja própria energia é convite. Ela não persegue, não insiste, não implora. Ela é. E ser nesse nível de consciência é o maior ato de poder. Quando você para de agradar, você começa a existir de verdade. E quem não souber lidar com isso, naturalmente se afastará. E você deixará ir. Porque ao contrário do que lhe ensinaram, você não precisa lutar por amor. Você só precisa voltar para si. Permaneça. O que vem a seguir é a verdadeira virada de chave dessa jornada. Existe um momento sutil e ao mesmo tempo revolucionário em que você percebe que o seu valor não pode mais ser medido pela forma como o outro te trata. Esse instante marca a quebra do encantamento com o amor que machuca, com a espera que consome, com a ilusão de que se você mudar mais uma parte de si, finalmente será escolhida. Nesse momento, o feitiço da carência é desfeito. E você sente, talvez pela primeira vez em muito tempo, que não está mais disposta a sacrificar sua luz para iluminar caminhos alheios. Carl Jung chamaria isso de retorno ao self, o reencontro com a essência que por anos foi esquecida em nome da aceitação. E essa essência começa a pulsar com mais força. Ela exige espaço, presença, inteireza. Ao dizer não para o papel de mulher que agrada, você não está sendo dura, fria ou difícil. Você está sendo justa consigo mesma. Essa recusa não é uma rejeição ao outro, é um compromisso com sua verdade. A mulher que se reconecta com sua ânima, com sua alma feminina profunda, começa a emitir um novo campo vibracional. E esse campo não pede, não convence, não espera. Ele apenas existe. E nesse existir ele seleciona, porque a frequência não mente. E todo homem que se aproxima agora sente, mesmo sem compreender racionalmente, que ali está uma mulher que se tornou um portal de transformação. E para entrar, será preciso reverenciar. É aqui que a mágica real começa.
Quando você não aceita mais ser metade, você se torna espelho. E o espelho não mostra o que o outro quer ver. Ele mostra o que o outro precisa ver. Muitos não suportarão, porque estar diante de uma mulher desperta obriga o homem a olhar para sua própria sombra, seus próprios medos, sua fuga da entrega. Mas aquele que permanecer, permanecerá por escolha consciente, não por carência. E esse é o solo fértil onde nasce o amor real. Aquele que não exige que você se esconda, mas que celebra sua presença plena. Jung nos lembra que toda relação verdadeira é um encontro entre inconscientes, e que somente quando nos tornamos inteiros, podemos amar de forma inteira. Mas antes de viver esse amor, é preciso atravessar o deserto da espera sem respostas, do silêncio após o rompimento, da dúvida que sussurra: será que vale a pena? E é nesse lugar de vazio que você encontra sua alquimia. Porque é ali, quando ninguém aplaude, ninguém reconhece, ninguém confirma, que você decide não voltar atrás, não por orgulho, mas por sabedoria. Porque você sabe, com uma certeza que pulsa no corpo, que não pode mais fingir que não sabe o que sabe. Você viu demais, sentiu demais, despertou demais. E uma vez desperta, não há mais como dormir. Permita-se então honrar esse vazio como um templo. O templo onde sua nova identidade está sendo forjada, onde sua vibração está sendo refinada, onde a mulher que emerge é aquela que não será mais metade de nada, porque ela já é tudo o que precisa ser. E esse tudo não é arrogância, é completude. Você não exige nada de ninguém, mas também não aceita qualquer coisa. Você não se contenta com promessas. Você quer presença, não negocia sua essência. E essa postura não afasta o amor, ela o purifica. Fique comigo, pois estamos prestes a revelar o ponto de transição definitivo dessa jornada interior. Você já não está mais interessada em jogos, em estratégias, em fórmulas para ser aceita, porque agora compreende que não é sobre agradar, é sobre expressar. Não é sobre prender ninguém, é sobre liberar a si mesma. O desejo de ser amada permanece claro, mas ele amadureceu. Ele deixou de ser um pedido e se tornou uma escolha. Você não quer mais ser escolhida por alguém que não enxerga sua profundidade. Você quer ser vista por inteiro, e para isso precisa estar inteira. Carl Jung dizia que a individuação nos leva à nossa totalidade, e que só quando somos totalidade atraímos relações que também desejam crescer. A mulher que desperta para isso se torna como uma chama, não implora por calor. Ela é o calor. Nesse novo estado de consciência, você começa a perceber que o amor verdadeiro não é o que exige sacrifício da sua essência, mas o que permite que ela floresça. O arquétipo da mulher sagrada emerge, carregando em si a sabedoria das ancestrais que foram caladas, diminuídas, apagadas. Mas você não será, você é o ponto de virada, a ruptura do ciclo. E é exatamente por isso que tudo começou a desmoronar quando você decidiu parar de agradar. Porque agradar era a cola que mantinha estruturas desajustadas de pé. Quando essa cola seca, tudo o que era ilusão cai. E o que sobra é o que é verdadeiro. Às vezes quase nada, mas o suficiente para recomeçar. É nesse ponto da jornada que você entende. O desconforto que sente não é sinal de erro, mas de expansão. Você está se alargando por dentro, está criando espaço para caber em si mesma. A dor de não ser compreendida, de ser julgada por estar mais firme, mais silenciosa, mais seletiva, é o preço da liberdade. E liberdade não é estar sozinha, é ser livre mesmo acompanhada. É não precisar mais moldar sua forma para caber na vida de ninguém. Porque agora você quer mais do que presença, você quer ressonância, quer alguém que esteja na mesma frequência de consciência, que saiba dançar a dança da alma sem pisar nos seus pés. A espiritualidade feminina desperta nesse momento como uma rosa que se abre lentamente.
Você começa a honrar seus ciclos, seus silêncios, seus saberes intuitivos. Percebe que agradar foi um ato de sobrevivência emocional, mas que agora seu caminho é outro, é o da criação consciente. Você não vive mais em reação ao outro, você vive em criação consigo mesma. E isso muda tudo, porque quando a mulher cria a partir do seu centro, ela se torna um campo de atração natural. Não precisa mais correr atrás. Ela atrai o que está em harmonia com sua alma. Jung chamava isso de sincronicidade. O externo se reorganizando para refletir o interno. A mulher que deixa de agradar começa a magnetizar, porque sua energia está pura, íntegra, alinhada. E o homem que for capaz de encontrá-la nesse lugar não será mais um desafio a ser vencido, mas uma presença que potencializa. O amor deixa de ser uma guerra e se torna um templo. E você não está mais ali para mendigar migalhas, mas para compartilhar abundância. Fique aqui. Estamos chegando ao momento final dessa travessia simbólica, onde o ciclo se fecha e a consciência se expande. A próxima parte é a culminação dessa jornada de cura, libertação e retorno a si. Chegar até aqui não foi fácil. Requer coragem para se olhar no espelho e reconhecer todas as vezes que você se afastou de si mesma em nome de uma ideia de amor. Mas agora, ao final desta travessia, algo em você mudou para sempre. O que antes era carência tornou-se critério. O que antes era medo tornou-se força. O que antes era necessidade de agradar, tornou-se clareza. Clareza de que nenhuma conexão vale o preço da sua alma. Jung nos ensinou que toda cura começa na consciência. E agora você está consciente. Consciente da sua luz e da sua sombra. Consciente do que sente, do que merece, do que deseja. E com essa consciência, você começa a construir relações que não te diminuem, mas te expandem. Essa nova mulher que emerge de dentro de você é rara. Ela não se vende por elogios, não se distrai com migalhas de atenção, não se ilude com promessas vazias, porque ela já provou do sabor amargo de se abandonar. E agora ela escolhe sua paz. Escolhe sua energia, escolhe onde pisa, com quem caminha e, principalmente, escolhe quem ela se torna em cada encontro. Não se trata mais de conquistar ninguém. Se trata de construir-se com tanta verdade que quem não vibra na mesma frequência naturalmente se afasta. E você deixa ir. Porque a mulher consciente sabe que o que não é amor é lição, e cada lição a levou até aqui. Neste ponto da jornada, o silêncio se torna uma aliada. Você já não precisa mais explicar, justificar ou convencer. Seu silêncio fala por você. Ele diz, eu não me encaixo mais nesse lugar. Diz, eu mereço presença. Diz, eu não me reduzo por ninguém. E esse silêncio é poderoso, porque carrega a sabedoria de quem já passou pelas noites escuras da alma e escolheu continuar. Jung nos lembra que a árvore que cresce até o céu tem raízes profundas no inferno. E você mergulhou fundo, e por isso agora pode crescer. Crescer em amor próprio, em autonomia, em magnetismo. Você está vibrando diferente, e o universo responde. Pessoas saem, verdades se revelam, caminhos se abrem, porque quando você para de agradar, você se alinha. E tudo o que não ressoa com essa nova versão simplesmente não permanece. Isso pode doer, pode parecer solitário, mas é nesse espaço vazio que a vida começa a te presentear com o novo. O novo que vibra na sua frequência. O novo que não exige máscaras. O novo que honra a sua essência. A partir daqui, tudo muda, porque agora você vive com propósito, relaciona-se com consciência, ama com presença. Essa mulher que você está se tornando é a resposta às suas orações mais antigas. Ela é o resultado da sua dor transformada em poder, do seu silêncio transformado em sabedoria,
do seu cansaço transformado em limite. Ela não é metade, ela é totalidade. E sua presença cura, transforma, inspira. O mundo precisa dessa versão sua. Os homens precisam dessa presença para aprenderem a amar de verdade. E você precisa honrar tudo o que foi para finalmente ser o que é. Continue comigo. O próximo passo é o fechamento simbólico desta jornada. A finalização será o seu selo de renascimento. O retorno ao sagrado. Há uma força que nasce quando você deixa de ser moldada pela expectativa do outro e começa a ser guiada por sua alma. Essa força não é barulhenta, não é ansiosa, não é agressiva. Ela é silenciosa como a água que contorna a pedra, mas firme como a raiz que rompe o concreto. Essa força é sua essência retornando ao corpo, seu feminino sagrado retomando o trono que sempre foi seu. Carl Jung nos mostrou que a verdadeira transformação acontece quando você integra sua sombra e se reconcilia com sua natureza. E agora, você está fazendo exatamente isso, voltando ao centro do seu templo interno, o lugar onde não existe necessidade de provar, apenas de habitar. Esse processo, embora solitário em muitos momentos, é também profundamente sagrado. Porque cada vez que você diz não para o que fere, está dizendo sim para a sua alma. Cada vez que você se recusa a diminuir sua luz para manter alguém por perto, está reafirmando seu compromisso com a verdade. Essa é a mulher que não apenas ama, ela honra. Honra sua intuição, seus ciclos, seu corpo, sua história. E essa honra se manifesta em suas escolhas, em seus silêncios, em seus limites. Ela já não precisa mais ser metade para ser aceita, porque quem se aceita por inteiro se torna um campo magnético para o amor real. E é isso que começa a acontecer. Você não precisa mais correr atrás, explicar, insistir. Você simplesmente é. E esse ser começa a atrair tudo o que está na mesma frequência. As conexões que chegam agora não pedem esforço, pedem presença, pedem verdade, pedem alma. E você não teme mais espantar quem não está pronto, porque agora você entende. Se alguém não suporta a sua inteireza, não é rejeição, é seleção natural do sagrado. Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. E ao aceitar sua totalidade, você transforma sua vida amorosa em um espaço de consciência. A mulher que renasce desse processo não se define pelo passado. Ela olha para trás com gratidão, mas caminha com novos olhos. Ela não romantiza mais a dor, nem repete antigos padrões esperando finais diferentes. Ela se tornou alquimista, transforma ausência em presença, rejeição em direção, silêncio em sabedoria. Essa é a mulher que os homens sentem, mas não compreendem totalmente. Porque ela não responde ao ego, ela responde à alma. Ela não se encaixa em promessas, ela exige presença. E isso assusta, mas também cura. Porque onde há verdade, há expansão. Então, se você chegou até aqui, respire fundo. Sinta o que mudou dentro de você. Sinta o que já não cabe mais, o que já não volta mais, o que já não te representa. Você está diferente e tudo ao seu redor começará a refletir essa diferença. Porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo da sua vibração interna. E agora, sua vibração está sintonizada com sua verdade. Continue. A jornada ainda não terminou. Mas agora, você já não caminha tentando agradar. Você caminha para viver. E viver no seu mais alto estado é um ato de amor à própria alma. E agora que as palavras foram ditas e a alma tocada, talvez você perceba que algo dentro de si já não se acomoda mais nas antigas versões. Não é apenas sobre relacionamentos, é sobre sua existência vibrando em outra frequência. Você não é mais a mulher que espera, que se molda, que se cala. Você é aquela que retorna ao próprio centro com olhos que enxergam além das aparências. O silêncio que antes doía, agora cura. A ausência que antes ferida, agora é espaço.
Você se tornou um santuário para si mesma, e nenhum amor raso tem mais permissão para profanar esse solo sagrado. E por mais que o mundo tente te convencer de que é melhor ser metade com alguém do que ser inteira sozinha, agora você sabe a verdade. A solidão consciente não é um castigo, é preparação. É o intervalo entre quem você foi e quem você está se tornando. Jung nos lembrou que a alma se cura estando com crianças. E você está reaprendendo a se cuidar como cuidaria da sua versão mais pura, mais honesta, mais essencial. Você não está esperando um homem, está esperando sua totalidade florescer. E quando florescer, não será preciso caçar amor. Ele virá porque será inevitável. Você agora carrega em si a alquimia do não, o não que delimita, o não que protege, o não que afirma sua inteireza. E esse não é um portal para todos os sims que estavam adormecidos. O sim à sua verdade, o sim ao seu tempo, o sim ao seu corpo, ao seu sentir, à sua energia que pulsa em autenticidade. Você não precisa mais gritar para ser ouvida, sua presença já fala. E para quem realmente estiver pronto, essa presença será um chamado de alma, um reencontro que não se explica, apenas se sente. Então, leve consigo essa frase como um selo simbólico do que vivemos aqui. Não há amor maior do que o de uma mulher que escolhe permanecer inteira, mesmo quando o mundo insiste que ela deveria ser metade. Que essa reflexão ecoe dentro de você como um lembrete suave e constante de que você não está sozinha. Existe uma força invisível te guiando. Existe uma rede de mulheres despertas como você, trilhando esse mesmo caminho. E cada vez que uma mulher escolhe ser verdade, ela muda o mundo, ainda que o mundo não perceba de imediato. Se essa jornada tocou sua alma, se você sentiu que algo dentro de si se movimentou, não guarde isso só para você. Curta esse vídeo, comente o que mais ressoou no seu coração, compartilhe com outra mulher que está pronta para se libertar. E se inscreva neste canal, onde cada vídeo é um espaço de cura, um templo de consciência, uma oferenda ao seu despertar. Juntas, estamos construindo uma nova realidade relacional, mais consciente, mais vibracional, mais verdadeira. Porque o amor que você merece começa dentro de você, e ele já está te chamando de volta para casa.